Oi, gente! Está começando mais um Você na TV e que prazer ter todo mundo aqui reunido comigo para mais uma experiência super bacana. Dessa vez eu tô aqui na Arena Plínio Marim e tem muita história bacana para contar. A gente vai falar sobre cave, esporte, futebol, paixão e também vamos falar da estrutura deste local que está na Maravilhas do Rio Grande e é sim um cartão postal aqui da cidade. Então vem comigo! E o Você na TV de hoje está num ambiente que é um pouco desconhecido aqui para a apresentadora, viu? Mas eu tô justamente para aprender, talvez junto com você aí de casa, um pouco mais sobre a Arena Plínio Marim e também sobre a história do Clube Atlético Votuporanguense. Para isso eu tô aqui agora com o Casquinha, que é presidente, né? Edilberto Fiorentino, que ninguém conhece como Edilberto Fiorentino. Só pai e mãe. Só pai e mãe. Se falar assim, a pessoa... Quem que é esse? Edilberto, né? Ainda quando as pessoas falam assim, qual é o seu nome mesmo? Edilberto. Elas falam, não, volta pro Casquinha. Volta pro Casquinha que é melhor. É mais fácil. Meu Deus do céu. Mas fala pra gente, hoje você está como presidente, né? Mas como que essa tua história começou com o clube? Com o clube, ela começa muito lá atrás, né? Tava até falando aqui em off para você que com o clube eu me lembro que meu pai, nós tínhamos a sorveteria, temos até hoje a sorveteria, hoje meus irmãos tomam conta, ali na Praça São Bento, Cremão, e meu pai, principalmente de domingo, eu tenho essa lembrança assim de criança, que de domingo ele acordava às 5 horas da manhã para fazer sorvete, aí que era o dia que mais vendia sorvete, fazia um monte de sorvete que domingo era o dia que ia vender, né? E aí ele tinha dia que ele nem ia almoçar no domingo, porque ele tinha que fazer muito sorvete e porque às 3 horas da tarde tinha os jogos da Votuporanguense. E naquela época foi quando eu ainda era criança, devia ter coisa de 8 anos, 7 anos, eu ia com ele pro estádio. Meu avô, que a gente chamava de nono, né, vinha de cima assim com um fusquinha, e ia eu, ele e meu avô. Os três iam a pé ali da Praça São Bento até lá onde era o antigo Plínio Marim, que hoje é o mercado ali, né? Então a partir dali a gente começou essa paixão pela Votuporanguense e era muito mais assim, é muito mais apaixonante quando você tá perto, você tá num estádio do que você ficar acompanhando o futebol pela televisão. Nada como a emoção de você estar... O Plínio Marim, o antigo, né? Tinha o alambrado, né? E o alambrado era coisa de louco. Você acompanhava muito de perto a emoção. Tinha o pessoal do Pela Porco, que lotava aquele estádio. Era uma magia, era uma paixão que não tinha como você não se contagiar. E aí, com o passar dos anos, essa paixão só foi aumentando. Me lembro do seu Dorival Veronese, que montava verdadeiras seleções, pessoa super dedicada. Eu lembro que ele fazia um carnezinho de ouro, prata, bronze, para o torcedor acompanhar todos os jogos. Meu pai ia de bicicleta, lá onde era a Rádio Cidade hoje, tinha um auditório ali que era da Desdroga, e meu pai ia lá de bicicleta para acompanhar o lançamento desse torcedor, para comprar o carnezinho e para a gente ir, né? Então desde ali veio essa paixão. E aí veio até que estamos chegando nos tempos atuais, veio a pandemia, os eventos ficaram paralisados, eu trabalho com evento, e aí o Marcelo, que era um antigo presidente, que hoje é um irmão que eu tenho, ele era presidente aqui, ele recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo, no escritório do Daniel Alves, e aí ele teve que sair, e aí a diretoria, como eu acompanhava muito de perto, me chamou para ser presidente. Desde então eu estou como presidente da Votuporanguense, sou um presidente voluntário, tinha salário para esse cargo, mas eu abri mão do salário, que eu falei, não, eu quero, além da paixão, eu também quero aprender a mexer com futebol. E estamos aqui na luta desde o ano passado, quando a gente, por um gol, por um pequeno detalhe, a gente quase não coloca a Votuporanguense de volta na Série A2, e esse ano estamos aqui na luta ainda, tentando ver o que o destino vai nos reservar aí para frente. E o coração de torcedor, ele é um coração sofredor, né? Demais. Demais.
paixão que a gente tem por esse time que é muito grande. Muitas vezes o torcedor, ele quer ter um time para brigar, mas nós temos nossas limitações. E ultimamente também o motivo. A gente tá, o time ele tá num campeonato, né? Ele tá no campeonato, não, tá num momento hoje, como agora na gravação nós estamos num momento muito bom, mas assim, a dificuldade para tocar o time é muito grande. O que os diretores passam financeiramente para manter esse time é muito grande. O que os jogadores tentam muitas vezes entregar para o time, para a torcida, é muito grande. Às vezes isso não se reverte em resultado, em vitória, mas o trabalho é honesto, nunca deixa de acontecer. A vida do atleta, a vida do profissional de futebol não é uma vida fácil. As pessoas são acostumadas a ver os Neymar da vida, os jogadores de grandes times, mas o jogador que joga numa divisão intermediária, que está buscando um lugar ao sol, é muito difícil a vida dele. Ele muitas vezes abre mão da família, abre mão de tudo, né? Igual no caso do treinador, morava sozinho aqui, então o time não estava num momento bom. Aí o cara trabalhando, como a gente via que estava trabalhando, sai daqui, vai para casa sozinho e tem que ficar lá dentro de casa, né? Pensando em reverter. E aí, de vez em quando, ouvindo xingamentos injustos, né? Então, esses dias também agora, teve um jogo contra o Olímpia, que marcou o rebaixamento do Olímpia lá em Olímpia, e na arquibancada estava a esposa do goleiro nosso, do Thales. Esse mesmo goleiro que se casou ano passado, ele casou numa sexta-feira, no sábado ele voltou para Votuporanga, porque no domingo ele tinha jogo. Nossa. Então no sábado, a lua de mel dele, até o clube que pagou o hotel para ele, tudo ficar aqui em Votuporanga junto com a esposa. E aí teve esse jogo agora recente contra o Olímpia, em que a esposa estava na arquibancada, a Votuporanguense precisava ganhar o jogo, fez 1-0, logo que fez 1-0 o juiz foi lá e deu um pênalti para o Olímpia, ao meu ver injusto. E aí tem uma filmagem que o Luciano Melo, o Dr. Luciano Melo, foi muito feliz. Ele ficou filmando a esposa, que estava na arquibancada, na agonia e na angústia que ela estava, porque o marido, que era o goleiro, que ia ter que salvar o time naquele momento. É uma responsabilidade muito grande. E ele pegou o pênalti. Então você via a alegria dela, ela pulando na arquibancada, querendo subir no alambrado, porque é isso que eu falo, por exemplo, quando essas pessoas que fazem parte desse espetáculo do futebol, elas têm família, elas têm a família. Quando a Votuporanguense perde, eu fico em casa trabalhando no celular, buscando informação, e minha esposa, você não vem jantar, você não vem tomar banho, e você tá lá no celular até 1, 2 horas da manhã, entendeu? Principalmente quando é jogo importante. E no outro dia você acorda 5 horas, 6 horas da manhã, você dormiu 3, 4 horas, pensando em dar o melhor, em dar alegria para o nosso povo, em dar a felicidade da vitória, que é algo, olha, esse ano já teve dia de minha mão formigar em jogo, de eu falar assim, devo estar prestes a ter um infarto. Teve jogos que eu falo assim, não, acabar aqui esse ano, eu largo mão de ser presidente, não quero mais nem aparecer nessa arquibancada aqui. Aí no próximo domingo tá aqui de volta. Aí quando ganha aquele, nossa, quando a gente ganha, quando a gente faz viagens para fora e para longe, igual teve viagem que eu fiz com a minha esposa para São José dos Campos. Daqui a São José é uma caminhada, só foi eu e ela. E aí ganhamos o jogo, você volta aliviado, você volta gostoso, você tem uma semana diferente. Mas quando perde é difícil, viu? O perder ele faz parte da vida, a gente sabe que faz parte, mas não é tão fácil de gerenciar. Né? Tem pessoas que gerenciam de uma forma, tem outras que de outra forma. Eu sempre procuro entender, por exemplo, a gente quer ganhar, mas do outro lado tem 11 atletas, tem 11 famílias, tem outra torcida apaixonada que também quer ganhar. Então o que a gente sempre fala para os nossos jogadores, né, que nunca falte a luta, que nunca falte a vontade de ganhar. O Marcelo Melo, que é um dos diretores, fala que o nosso time tem que querer mais que o outro. Para ganhar, esse é o começo, querer mais que o outro. Agora, é apaixonante demais isso daqui, é uma coisa de louco. Ver esse estádio lotado e a galera gritando. A gente, quando foi campeão da Copa Paulista, nós fizemos um primeiro jogo muito bom aqui contra a Ferroviária, o estádio estava lotadinho.
Aí depois nós fomos lá em Araraquara. Araraquara, o estádio também estava lotado. A gente silenciou o estádio da Ferroviária, porque nós somos campeões lá, né? E com um orçamento da Ferroviária bem acima do que o nosso, bem acima. O orçamento deles era, eu acho que, bobear umas 30 vezes maior que o nosso, 20 vezes maior que o nosso, o salário. E mesmo assim, a força de vontade, quando muitas vezes o futebol ele tem uma palavra que se chama liga. Se não der liga, tem hora que é difícil. Você pode fazer tudo certo que o resultado não vai vir. Mas quando dá a liga, aí a coisa acontece. São os caprichos do futebol, entendeu? Tem hora, o ano passado, o jogo do acesso nosso, o Primavera, veio aqui, fez um ataque e fez o gol. A gente foi jogar pelo empate, nós jogamos o jogo inteiro em cima dos caras e não fizemos o gol. Vai se fazer o quê? O time não queria ganhar? O time queria ganhar, mas aquele dia não deu a liga. E agora a nossa estagiária de publicidade e propaganda vai trazer pra gente a previsão do tempo. Bárbara Pado, é com você. No quadro Previsão do Tempo, você fica atualizado sobre o clima da semana em Votuporanga e região. O começo do mês se manteve quente, afinal, aos poucos o verão está indo embora e deixando o outono fazer o seu trabalho. A frente fria se afastou e agora a chuva deve diminuir na região noroeste paulista. Mas caso chova, tudo indica que será período de chuvas leves durante o dia e com volumes baixos. O final de semana é marcado por dias amenos e possivelmente nublados, mas a situação pode mudar drasticamente ao longo da semana. A fase de lua crescente começou no dia 9 de abril e vai até o dia 15. Nessa fase, as energias se modificam e é comum ver e sentir que as pessoas estão em busca de algo diferente ou novo para elas. Mesmo que haja um certo tipo de insegurança, o momento é ótimo para avaliar e analisar, fazendo o planejamento e focando nas mais variadas áreas da vida. Boa sorte e ótima semana! E o que é bacana também é que saem muitos atletas daqui para outros times também, né? Na verdade hoje o porquê que o Clube Atlético Votuporanguense existe. Ele existe com a finalidade, eu acho que, de manter o futebol aceso em Votuporanga pela paixão dos proprietários aí, do Marcelo, do Seu Melo, do Elton, do Dimas, do Roberto Beleza, que são as pessoas que são os donos do clube. Que hoje a Votuporanguense é um clube com donos, né? E essas pessoas não medem esforços para manter esse futebol acontecendo em Votuporanga. Então, para manter esse futebol e também a sobrevivência desse clube, como que ela vai acontecer? Ela vai acontecer de duas formas. Ou a gente chegar na Série A1, porque a cota é uma boa cota, que aí daria para você se manter, ou você revelar jogadores. Então a gente trabalha também agora, principalmente agora esse segundo semestre, nós vamos ter Campeonato Sub-20 da Federação Paulista e a Copa Paulista disputando com esses garotos. Porque o intuito é colocar esses garotos para jogar e para vender esses garotos, para que eles possam dar a sustentabilidade financeira para o clube. O Mirassol, que é um clube exemplo para a gente, ele conseguiu essa estabilidade financeira quando ele vendeu um jogador chamado Luiz Araújo, que era um jogador de São Paulo, só que o Mirassol tinha partezinha de lá. Esse jogador foi vendido para fora do Brasil e o Mirassol pegou na época uma bolada, coisa de milhões, onde construiu um CT, que é coisa de primeiro mundo, e esse CT se transforma numa fábrica de produzir atletas de futebol. E aí você tem que ir produzindo um atrás do outro para manter essa estrutura aqui que é grande e que é custosa. Então a gente, esse ano, a gente há algum tempo já vem esparramando alguns garotos aí pelo futebol brasileiro. Temos garotos no Fluminense, temos garoto no Atlético Goianiense, temos garotos agora, tem um garoto que agora deve estar indo para fora do Brasil, e todos esses atletas saem e a Votuporanguense fica com uma parte lá, 30%, 20%, 40%, fica com uma parte desses jogadores, esperando que um dia ele se transforme num grande atleta e possa trazer fruto financeiro para o clube continuar a se manter.
É, porque não é fácil, ainda mais um estádio grande como esse, é um estádio de grande porte, né? Assim, para nossa região. Cada jogo, Nádia, para você ter ideia, cada jogo que a gente faz aqui da Série A3, cada jogo que a gente faz aqui, a gente tem uma despesa aqui no dia de R$9 mil só para abrir o estádio. Nossa. Então, são R$9 mil. Aí a gente vende o ingresso a R$20 do lado da coberta e 10 lá atrás. A maioria dos jogos esse ano, da primeira fase, só teve um jogo que se pagou, os demais foram prejuízo, entendeu? Porque o time não vinha bem no começo, depois que deu uma alavancada no final. Mas só um jogo se pagou. E aí, além disso, todo jogo, você joga um jogo aqui, você joga outro jogo fora, geralmente. Aí você vai jogar lá em São José dos Campos. É um ônibus que vai daqui lá, é hotel, é alimentação. No dia a dia aqui, a gente serve... Quando está só os profissionais agora, por exemplo, agora na Série A3, a gente serve em torno de 100 refeições por dia, entre almoço e janta, entendeu? Os atletas moram aqui, uma grande maioria. Então, é uma despesa considerável. Não é fácil você tocar o futebol se as pessoas não forem igual nós temos os apaixonados que fazem um sacrifício muito grande e muitas vezes escutam as pessoas xingando, as pessoas falando algumas coisas aqui que não deveriam escutar. O que eles mereceriam, na verdade, era ter um busto para cada um em cada entrada dessa cidade aqui. Porque eu sei o que eles passam para manter o futebol. E assim, e honrando, sempre em dia. Dificilmente atrasa-se alguma coisa aqui na Votuporanguense. Mas é muita luta, é muito trabalho. A necessidade de trazer o Plínio Marim para esse espaço que ele está hoje, foi uma questão mesmo de ampliação, de o acesso ficar melhor para o público? Eu acho que, na verdade, isso daí foi quando, na época, acho que era o Juninho Marão, prefeito, né? Se não me engano era ele. Eu acho que ele viu a possibilidade de fazer um crescimento nessa área aqui, que não era uma área tão habitada na época, e transformar a área que era o Plínio Marim, que era no centro da cidade, e que às vezes você ficar com um estádio de futebol, às vezes ele pode ser algo mais rentável da parte comercial, da parte imobiliária, sendo, né? Falando. E aí eu acho que na época viu a possibilidade de alguém comprar e se transformar aquilo num grande centro comercial. Como e foi o que aconteceu. E hoje a gente está aqui nessa arena, dando mais conforto ao nosso público. A gente sabe da luta que o prefeito atual, do secretário atual, para que se coloque a iluminação aqui, ainda falta algumas coisas aqui, principalmente a iluminação, mas a gente sabe que trabalho não falta por parte dessas pessoas e a gente sabe que na hora certa vai ter iluminação para dar ainda mais conforto para o estádio. O estádio, com certeza, do interior, aí, um dos melhores gramados que tem no interior de São Paulo é o da Votuporanguense. O estádio ele tem um padrão FIFA, né? Ele seria um padrão, teoricamente, FIFA, falta algumas coisas para ser, assim, realmente padrão FIFA, até quando eles falam, né, que, por exemplo, o padrão FIFA mesmo não sairia os jogadores atrás do gol, sairia do meio do campo, entendeu? Aqui é atrás do gol, mas assim, a gente não pode reclamar em nada, o jogador que não jogar futebol nesse gramado é porque ele tem tudo para ser um perna de pau. Essa é a verdade, que a bola não quica, igual em alguns lugares, a bola ela desliza, entendeu? Então a gente gosta muito daqui. E essa questão da manutenção também não deve ser algo muito fácil, para se manter o gramado assim, É um trabalho muito custoso, mas a gente conta com muitas pessoas apaixonadas aqui. Desde dos engenheiros, dos agrônomos que tratam do gramado, do pessoal que dá manutenção no dia a dia. Eles são apaixonados por isso daqui, entendeu? Então eles dão até algo a mais do que daria um simples funcionário normal do seu dia a dia de trabalho. Tratam com muito carinho. E aí a gente tenta dosar. Às vezes tira um treinamento daqui para levar um treinamento em outro lugar, para que o gramado possa manter um padrão legal. Bora ficar por dentro de tudo que foi notícia em Votuporanga e região com o quadro Notícias da Semana? Fique por dentro dos principais destaques da semana.
Foi decretada epidemia de dengue em Votuporanga pelo prefeito Jorge Seba, com a finalidade de combater a proliferação do mosquito transmissor. E a partir de agora, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, terá mais recursos para combater o avanço da doença no município. A Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio de 2022 o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano de 2021. O prazo previsto anteriormente era de 29 de abril. No dia 6 de abril é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física e o curso de Educação Física da Unifev está oferecendo atividades gratuitas para colaboradores da instituição e toda a comunidade, com o objetivo de colocar os alunos em contato com a prática profissional e promover mais qualidade de vida para todos. É celebrado o Dia do Jornalista no dia 7 de abril e a TV Unifev preparou uma homenagem para os profissionais que trabalham na área. Acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e pelo vice-prefeito Cabo Walter, o deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pinhatari, participou do Jornal da Manhã Unifev na última sexta-feira e falou sobre os investimentos do governo do estado na região, em especial as areninhas esportivas que serão instaladas em Votuporanga. Acompanhe as notícias na TV Unifev e fique bem informado. De segunda a sexta, às 8h15, com o Jornal da Manhã, às 13 horas, o TVU Primeira Edição e às 21h30, o TVU Jornal Segunda Edição. E continuando com as nossas entrevistas aqui no Você na TV, agora a gente vai falar com alguém que tem muita história para contar. Vou falar com o secretário, atual secretário de Esportes, né? E que também tem uma história aqui com o CAV, com a Votuporanguense, com a Arena Plínio Marim. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Você na TV. Muito obrigado, é um prazer estar participando com vocês. É verdade, né? Uma história. São 8 anos como presidente do Clube Atlético Votuporanguense, agora secretário de Esporte de Votuporanga. A gente tem um amor muito grande por essa equipe, né? Pelo CAV. E uma história aí de muitas alegrias, algumas tristezas, mas são 8 anos de bastante histórias. E você estava nesse processo de transição, de mudança de local também, né? Como que foi, como que se deu tudo isso? Deve ter sido assim, uma loucura. Com certeza, né? Foi um processo, eu assumi a presidência da Votuporanguense, eu fui diretor em 2012, em 2013 eu assumi a presidência, em 2014 para 15 para 16 a gente subiu o time da Série 3 para a Série 2 e aí tinha o projeto do antigo prefeito Júnior Marão, de mudar, de construir a nova Arena Plínio Marim e foi feito e a gente conseguiu inaugurar a Arena Plínio Marim, a nova, dia 24 de janeiro de 2016 contra a Ponte Preta no jogo amistoso, onde estava bem cheia a arena, uma festa muito bonita. Foi um momento histórico, né? Com certeza, um momento histórico para a cidade, uma arena, um campo que no interior de São Paulo a gente não encontra, né? Tirando aí Araraquara, Mirassol, nosso estádio é um dos mais modernos do estado de São Paulo. E é bacana também porque, além de falar de estrutura, a gente também fala de paixão, né? Não só dos meninos, aqueles que começam muito novos, aqueles que são da casa e que cresceram com o time, mas também o público que assiste, que acompanha. E futebol é isso, né? É movido é passional, é paixão. Futebol é uma paixão. Eu tenho, por exemplo, o exemplo próprio sou eu mesmo, né? Eu comecei com 4, 5 anos jogando futebol, me tornei profissional, joguei profissionalmente até 2004 e aí depois a gente veio para Votuporanga com a paixão da diretoria, começou a presidência e acabou em 2020 para 2021. E hoje estou na Secretaria de Esporte, então além do futebol, o esporte é muito apaixonante, né? Quem gosta de esporte, do próprio futebol, é uma loucura. Gente, eu queria só passar essa invejinha em vocês que estão me assistindo, olha só. Ai, meu Deus do céu, que beleza! Estou aqui do lado dessa taça maravilhosa que faz parte disso aqui, ó.
de quando o Clube Atlético Votuporanguense foi campeão da Copa Paulista em 2018, um campeonato assim que, olha, vários times importantes, times renomados, e a nossa Votuporanguense saiu aí vitoriosa e eu tô aqui do ladinho dele, olha que delícia, tô até passando mal já. E por isso eu quero chamar agora o quadro Viver Bem, lá da Santa Casa, com Andressa Ock. Olá, Nádia. Olá, pessoal de casa. Nós estamos aqui para mais um Viver Bem em parceria com a TV Unifev e hoje o assunto é o nosso queridinho do coração, o Centro de Reabilitação da Santa Casa. E nós estamos aqui com o fisioterapeuta, o Dr. Luciano Segana, para explicar tudo para a gente, como que atende, qual que é o público. Vamos conferir? Doutor, muito obrigado pela sua participação. Como que funciona o nosso Centro de Reabilitação? Olá, Andressa, eu agradeço pelo convite de poder falar aqui sobre o nosso CTR, né, o Centro Tecnológico de Reabilitação, e ele funciona assim, por enquanto nós estamos atendendo pacientes particulares, né, e ele pode ser por demanda espontânea, pode ser por encaminhamento médico, e ele abrange várias patologias, várias idades. Ele pode ser desde o recém-nascido até o paciente mais idoso, né? Paciente com Covid, paciente pós-operatório. Quais são as patologias que a gente mais atende, doutor? As mais comuns têm sido o pós-Covid, né? Os pacientes que ficaram graves e que tiveram uma incapacidade funcional relacionada à Covid-19. Os pacientes pós-operatório também têm nos procurado bastante, que a gente consegue acelerar esse processo de reabilitação, né? Então, as patologias respiratórias, esses são os mais comuns, né, que a gente tem visto lá. E é bacana a gente falar que não é só fisioterapia que tem lá, né? É uma equipe multidisciplinar. Sim, nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, né? Então nós somos fisioterapeutas, muitos são especializados, a gente tem a equipe de fonoaudiologia, de nutrição, né? A enfermagem, psicologia, então isso dá pra gente uma vantagem assim, de poder ter essa interação com os outros profissionais, né? Isso eles agregam muito na reabilitação desse paciente, poder ter todas essas especialidades num lugar só, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam as especialidades, então ele vai para um lugar, depois ele faz pontualmente aquela reabilitação lá com o Nutri, depois ele vai para fono em outro lugar. Então esses deslocamentos a gente minimiza, né, agregando todos ali, né? Hoje com o prontuário eletrônico que a gente utiliza, a gente já consegue ter uma ideia prévia de como esse cliente vai chegar para a gente e já direcionar essa avaliação, né, de acordo com essas histórias que a gente tem dos outros profissionais. Então a equipe multi é muito interessante e valoriza muito a nossa atuação ali, né? Facilita muito para a gente. É um tratamento mais completo mesmo, individualizado, né? Sim. A gente direciona essas avaliações de acordo com a patologia e com os exames que a gente consegue ter ali, todo o histórico desse paciente, que muitas vezes quando ele vai para uma clínica, às vezes ele esquece de levar um exame, alguma coisa assim, então fica uma coisa faltando, né? E diferente para a gente é isso, né? Que a gente já tem essa história desse paciente antes mesmo dele chegar, e a gente consegue já direcionar isso para individualizar o tratamento do paciente quando ele chega. E uma das coisas bacanas da gente falar é que a gente tem muita repercussão de paciente que passou pelo Centro, né, Tecnológico de Reabilitação e está sempre mandando feedback, falando como que teve independência, qualidade de vida. Conta um pouquinho pra gente. Isso eu me lembro assim de dois pacientes mais assim que marcaram mais, né, nessa reabilitação, que é um caso de pós-operatório ortopédico, né, que ele estava aguardando para ser chamado ainda pelo convênio e ele já começou esse tratamento particular com a gente lá. E no fim ele já havia terminado o protocolo avançado de reabilitação
e ainda ele não tinha conseguido a vaga pelo convênio para fazer a reabilitação. Então isso acelerou muito o processo de reabilitação dele, devolveu a ele qualidade de vida e funcionalidade, né, muito próximo do que ele tinha antes da cirurgia. E aí isso marca bastante a gente, né, porque você poder devolver essa pessoa com o mais próximo possível que ela era antes da sua cirurgia é gratificante. E também que me marcou também bastante foi um outro paciente pós-Covid, né, que não conseguia caminhar nem 20 metros, que já tinha sintomas de dispneia, né, falta de ar, e o mais importante, ele tinha dessaturação, né, caía o nível de oxigênio no sangue, e isso é perigoso, né, para o paciente. E após o tratamento, né, ali a gente pôde, com esse paciente específico, nós conseguimos trabalhar todas as técnicas, os equipamentos que a gente tem ali, como a ventilação não invasiva associada com exercício físico, o fortalecimento de musculatura inspiratória, né, fazer a avaliação da força de musculatura respiratória dele e poder tratar esse paciente de uma maneira mais individualizada, fez toda a diferença para ele. E aí depois ele conseguiu já ficar ter as suas funções, né, restauradas, né, poder caminhar sem ter falta de ar, poder isso marca um pouco a gente, né, poder fazer conseguir essas conquistas, né, dessas funções, né. E é tudo mesmo que faz a gente continuar seguindo, né, na nossa missão de salvar vidas. Agora, explicando um pouquinho mais sobre o Covid, quais são as sequelas mais comuns? Bom, os pacientes da Covid, a gente pode dividir eles em leves, moderados e graves, né? Então, os leves têm poucas sequelas, às vezes vai ter ali presente o cansaço, dores de cabeça, uma tosse persistente, né? Uma garganta mais seca, uma coisa assim, mais popularmente assim falando, né? E já os moderados, eles podem aumentar esses sintomas, né? E às vezes ele vai ter necessidade de usar um oxigênio, fazer a oxigenoterapia. E aí já os mais graves, eles vão até às vezes precisar de ventilação mecânica, né? Então, como sequelas, eles vão perder muita função, né? Dependendo do nível de comprometimento, principalmente pulmonar e cardíaco que eles têm, as funções, né, deles ficam muito prejudicadas, né? Eles não conseguem fazer suas atividades de vida diária, né? Por exemplo, o paciente que fica entubado em ventilação mecânica, quando ele sai, muitas vezes ele não consegue nem se sentar sozinho, né? Então você tem que fazer todo um trabalho desde do recrutamento muscular ali para ele com eletroestimulação, quando ele ainda não consegue nem mover os membros, né, e fazer a contração voluntária, então você faz eletroestimulação. Depois você passa a usar outros aparelhos que auxiliam ele a, por exemplo, ficar sentado, né, transferir ele do leito para uma poltrona, igual quando a gente está sentado, a gente nem se dá conta de quanto a gente usa de musculatura para isso, né, para manter essas posições. E quando ele perde essas funções, né, é aí que a gente vai se dar conta disso. E aí, então, a gente tendo esses equipamentos, né, no nosso centro de reabilitação, faz essa diferença, né, de poder atuar nessas sequelas, né, e minimizar isso. Os pacientes mais graves levam mais tempo, né? Às vezes ele vai ficar 2, 3 meses para até que ele consiga voltar a ficar de pé, né, sozinho. Varia muito, né, de acordo com o nível de comprometimento que ele teve, e ele vai ter uma quantidade de sequelas, né, um tipo de sequela. Maioria motora, né, por causa às vezes, o uso de alguns medicamentos que geram um efeito colateral, né, por os bloqueadores neuromusculares, né, que é usado durante a ventilação mecânica, ou mesmo o corticoide, né, ele tem uma ação sobre o músculo que prejudica a função, né, muscular. Então,
então eles têm umas sequelas mais graves, né, e mais persistentes. Então, se ele não fizer uma reabilitação individualizada, ele demora muito tempo para voltar às suas funções, né? E com essa nova variante, as sequelas são similares? Essa nova variante, eu acredito que o que a gente tem visto é que ela tem ela está alojada, vamos dizer assim, mais nas vias aéreas superiores. Os principais sintomas estão mais, por exemplo, assim, grosso modo falando, da garganta para cima, né? Então o paciente vai ter ali a dor de garganta, a rinocinusite, né? Os sintomas ali gripais, mas menos sintomas pulmonares. Mas a gente vê que ainda os pacientes mais frágeis, né? Aquelas pessoas com fragilidade, imunodeprimidos, né? Que, por exemplo, pacientes de câncer, que fizeram tratamento ou estão em tratamento, que tem essa imunidade mais baixa, né? Ele tem sido mais afetado, né? Então, pessoas que já têm mais comorbidades ainda têm sintomas graves e têm necessidade até de intubação, né? Ainda assim, a gente tem pacientes com esse perfil. Mas o que a gente viu é que a grande maioria está com sintomas mais leves de via aérea superior. E isso, assim, acho que fez com que a população perdesse um pouco o medo, né, da Covid agora e fez essa disseminação maior nesse início de ano. Muito obrigada, Luciano, pela sua participação. Nós ficamos por aqui, agradecemos a todos por nos acompanhar. Nós estamos abertos aqui a sempre trazer informação, saúde, qualidade de vida e principalmente relatos tão emocionantes sobre os nossos serviços. Até a próxima! E o Você na TV vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais história para contar.